Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Graça e paz para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Um abraço, seja bem-vindo a este canal, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço para todas as cidades, os estados, Tupã, meu irmão daí de Tupã, de Arara, de Campinas, de São Paulo, aí de Guarulhos, irmão de Itajubá, meu irmão daí do Recife, meu irmão que encontra em Lagoinha, Brasília, meu irmão lá do Belém, meu irmão lá de Goiânia, lá da Praia Grande, meu irmão de várias capitais desse Brasil, vou falar o nome, são muitos, e um abraço para todos vocês. Eu estou aqui, neste momento, trazendo uma palavra para a edificação da nossa vida, e o título da mensagem que eu tenho é essa: Creio em milagre. É o título da mensagem. Irmão Nilson, você crê em milagre? Milagre? Aqui. Está aqui. Não esses que se dizem por aí, que não acontece. Porque acontecer é uma coisa. Mas agora, dizem é outra coisa. Eu tenho ouvido muito fala-fala, mas eu acompanho e não existe. É tudo mentira. Sabe o que é mentira? Mentira, mentira, mentira. Depois eu quero estar comentando sobre isso. Mas olhando para este livro, vamos comentar um pouco desse livro. Nós olhamos que, na Velha Aliança, milagre, cura, não existia. Deus, você não vê profeta curando ninguém, sacerdote curando ninguém. Você vê que Eliseu, ele curou. Quem Eliseu curou? Que Naamã, na verdade, como eu disse, Naamã foi curado porque ele obedeceu. Foi a obediência dele, ele obedeceu. Mas não foi, Eliseu colocou as mãos sobre ele e repreendeu a lepra. Então nós podemos olhar que quando Isaías veio à casa do rei Ezequias, ele disse: ordena a tua casa. Parece que está lá no capítulo 38 de Isaías, não estou bem certo, mas parece que é isso aí mesmo. Ordena a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. E saiu. O rei, naquele momento, ele diz: ó Senhor, lembra que eu andei e fiz o que era reto aos seus olhos. E começou a chorar. Então, andei é passado, fiz é passado. Mas ele não estava mais fazendo o que agradava a Deus. E Deus, naquele momento, se compadeceu pelo rei. O profeta ainda estava no pátio do palácio. Ele diz: volta e diga ao rei Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi as suas orações. Ouvi as suas orações e vi as tuas lágrimas. Eu te sararei e te darei mais 15 anos de vida. Mas o profeta não orou por ele. Então isso aconteceu. Então você pode ver que na Velha Aliança quase não acontecia.
Você vê Moisés, quantas pestes, quantas doenças vinham sobre o povo de Israel. Moisés curava alguém? Você viu Moisés colocando a mão e curando alguém? Não. Quando aquelas cobras, aquelas víboras, apareceu e começou a picar aquele povo, e aquele povo morria. Era morte instantânea. Não dava tempo para nada. Naquele tempo não tinha esse recurso que hoje tem, que hoje você corre aí, vai rapidinho, consegue ali desfazer, através desse veneno de escorpião, de cobra, consegue, mas naquele tempo não tinha, estava no deserto. Então aquele povo morria. Mas não era para Moisés, aquele povo, Moisés estender as mãos e orar por aquele povo. Não, não tinha. Não existia isso. E o povo clamou a Moisés. E Moisés falou com Deus. E Deus disse para Moisés: faça uma serpente de metal e coloca sobre uma vara. E todos que for picado por essa cobra, olhem para a serpente. Aquela serpente simbolizava Cristo. Isso está em Número capítulo 21, versículo 8 e 9, você vai encontrar. E Moisés fez, e o povo era tocada. Quando a serpente tocava ali na perna, no pé daquelas pessoas, as pessoas corriam, tinha que correr e olhar para a serpente de metal. E aquela pessoa era curada. Então não era Moisés. Então você começa a acompanhar que não havia profeta, porque qual era o ofício do sacerdote? Oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Quando o povo pecava, como você conhece, tal, trazia um animal, transmitia os seus pecados para aquele animal, aquele cabrito, aquele cordeiro, aquele novilho, era trazido na presença do sacerdote. O sacerdote sacrificava e os pecados daquela pessoa eram desfeitos. Mas nós olhamos que o tempo veio passando e não havia, não tinha, mas fulano, não tinha, não havia. Onde começou a cura, os prodígios, maravilha? Começou aqui depois de Zacarias. Depois do livro de Zacarias, que aparecem os 4 livros, que o povo chama de Novo Testamento, que é tudo livro da lei. É tudo lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio para revogar a lei, para descumprir a lei. Ele estava dentro. Isso foi um rolo que Roma fez, ou quem traduziu que fez, pegou os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas, que nem precisava, porque qual o livro desses 3? O primeiro livro foi escrito foi Marcos, e Mateus e Lucas foi tirado da onde? Dentro praticamente de Marcos. Marcos foi 16. Foi apenas 16 livros, 16 folhas, 16 capítulos. E Mateus dá 28 capítulos. Então nós olhamos que esses livros é um livro ainda que estava dentro do contexto da Velha Aliança. E vindo Jesus, passou pelo Jordão. Ele veio para tirar o pecado do mundo, mas ele passou pelo Jordão. Logo ele começou o seu ministério. Ele convocou os 12 e começou o seu ministério. Quando ele começou o seu ministério, o povo começaram a ficar encantado com a forma, a maneira pela qual ele ensinava. Ele ensinava de uma forma muito diferente dos demais. Porque os outros, eles, como aqueles chamados mestres da lei, sacerdotes, sumo sacerdote, era tudo na base da ignorância, tudo na base do chicote, do cajado, olho por olho e dente por dente. Era só cacetada que dava no povo.
Jesus veio com uma mensagem, com um ensinamento completamente: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aquele povo começou a ouvir, mas não ficou só nisso. Jesus começou a expulsar as doenças malignas. O que é doença maligna? O que é maligno? É mal. Maligno é o diabo? Não, isso foi a religião que deu esse título. Maligno é mal. O mundo jaz no maligno, o mundo já no diabo. Aí já não vai nem mais já no maligno, já vai no mundo já no diabo. O mundo caminha no mal. Não foi o que Deus disse? E veja que a maldade, lá em Gênesis 6:6, veja que a maldade do homem é mal continuadamente. E até o dia de hoje. Então o mundo não estava não, continua, e cada vez está ficando pior. A maldade dos homens é mal. Porque, como eu disse numa mensagem, umas 2 mensagens que eu digo e repito, a única coisa que não deu certo foi o homem. Tudo deu certo. Tudo que Deus fez saiu 100%, mas o homem foi a única coisa que não deu certo. O homem foi o aborrecimento de Deus. Deus se aborreceu com o homem e diz: eis que me arrependo de ter feito a criatura humana. Porque a pior coisa que Deus fez foi o homem. Tudo saiu e nada desagradou a Deus. Mas o homem que tem destruído o planeta chamado Terra é o homem. Agora eles não estão contentes com aqueles que é lá em cima. Está brigando Estados Unidos com Rússia. Com Rússia não, Estados Unidos com a China. Porque um diz que foi ele que descobriu. A China está dizendo que agora descobriu. Agora o que eles vão fazer? Vão dividir. Diz que vai ficar dividida a Lua para a China e para os Estados Unidos. Irmão, são umas coisas que eles não estão conseguindo nem resolver os problemas aqui da Terra, que resolver os problemas. Bom, deixa para lá. Bem, então a cura. Nós olhamos que Jesus começou a curar, levantando os paralíticos, limpando os leprosos. Havia muita gente doente naquele tempo que Jesus veio, muitos doentes. Jesus dando vista, restaurando a visão, a surdeza. Aquelas pessoas que tinham enfermidade incurável, Jesus curava. E aquilo ali abalou, chegou até o conhecimento dos reis, sacerdote. Todos falam: mas que homem é esse? Quem é este homem? É um falso profeta que apareceu. Não, mas se ele fosse falso, ele não fazia o que ele faz. Como o ceguinho disse: quem foi que te curou? Lá no capítulo 9 de João. Quem foi que te curou? Não sei. Quem foi que me curou? Não, mas como é que ele fez com você? Como ele fez comigo. Ele passou lodo nos meus olhos, mandou eu lavei e estou vendo. Mas esse homem não é de Deus. Porque este homem fez isso dia de sábado. Se ele é de Deus, eu não sei. Mas nunca, pode ver que o ceguinho disse para os grandão, nunca houve na história da humanidade um homem abriu os olhos de um cego. Mas ele me abriu os olhos e agora eu vejo. Quer dizer, então eles não tinham como negar, porque eles sabiam. Foram perguntar para os seus pais são covardes. O que mais nós temos nesse mundo é covarde. Esses movimentos religiosos aí tá cheio de covarde, vendo esses pastores prostituindo, roubando, tomando dinheiro do povo e levando para outra direção. Ele sabe, faz parte da diretoria, assim como eles criticam a política, eles são piores, porque a política não está envolvendo Deus, mas ele sabe, mas ele fala: eu quero ficar do lado do meu pastorzão, porque amanhã depois ele vai me dar uma igreja para mim. Amanhã depois fulano vai faltar,
pode ficar doente, pode morrer, pode aposentar, ele vai dar aquela igreja para mim. São tudo uma cambada de covarde que estão em cima dos púlpitos. Eu ia na Assembleia de Deus há pouco tempo atrás, até 2020, chegava lá, tinha 150 cadeiras em cima do púlpito. Chegava lá, eu sentava. Chegava lá, o pastor que eu acompanhava ele, gostava que eu ia com ele, chegava lá, não, vamos sentar lá em cima, nós somos pastores. Eu sentava lá, eu olhava a cambada de mafioso, olhava para a direita e para a esquerda, era só 150 homens de paletó e gravata lá em cima, cambada de mafioso. Aqui se passar numa peneira não sobra um. É tudo e é. Foi isso que aconteceu. Depois, são causos muito, muito longos, se eu for contar. Mafiosos. Estão ali doido para tomar a igreja, aquelas igrejas que estavam montadas, tá ali puxando o saco do pastor. Pastorzão ali, puxando o saco dele ali, em volta dele ali. Não, deixa o pastor que eu pego. Pastor. Cai um papelzinho no chão, o pastor vai abaixar para pegar, sai o puxa-saco correndo lá e pega o papelzinho, entrega para o pastor. Não, pastor. Para quê? Porque ele sabe que amanhã depois a fatia maior será dele. É isso que acontece. Então, naquele tempo, quando Jesus começou a curar, começou a fazer todas essas maravilhas, aconteceu dessa forma. E esses grandes acharam ruim, porque eles viram que aquele homem era cego, sabia que aquele jovem era cego. Não, vamos falar com os pais dele. Voltando agora ao assunto dos pais. Esse é nosso filho. Ele era cego. Mas ele era cego, por que agora ele está vendo? Bom, isso, como se diz? Pergunta a ele. Ele tem idade, ele pode responder por ele. Agora, por que eles disseram isso? Porque era covarde. Como hoje, esses movimentos chamados de igreja está cheio de covarde. Tem mais covarde, medroso, frouxo aí dentro do que gente temente a Deus. Porque os tementes a Deus saem e vêm para a graça. Os que são tementes saem, mas muitos. A Bíblia diz que muitos sabiam que Jesus era o verdadeiro, que Jesus era filho de Deus, mas eles não queriam sair para não perder a sua posição dentro do templo. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Muitos olham para os pregadores da graça e sabem que os pregadores da graça estão certos, mas eles não querem abrir mão para não perder, porque eu estou bem perto de assumir uma igreja. Eu sou um evangelista, agora eu vou ser consagrado agora no fim do ano a pastor. E agora a próxima vaga vai ser minha. Seus lobos, seus frouxos, é isso que vocês são. Nada mais do que isso. Vocês negando esta verdade por causa de posição. Pergunta a ele, ele tem idade, ele responde por ele. Porque ele não queria perder. Porque se eles falassem que era Jesus que tinha curado, foi um homem chamado Jesus. Eles eram expulsos. E aquele ceguinho começou a pregar para aqueles grandão. Tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Expulsou aquele ceguinho, porque ele falou assim, nós somos discípulos de Moisés. Discípulo desse Jesus seja tu. E aquele ceguinho começou a pregar para os grandão. E os grandão não gostaram, expulsaram o ceguinho da sinagoga. Quer dizer, expulsou de um lugar onde Deus nunca esteve. É como nos dias de hoje. Você está num lugar onde Deus nunca esteve e nunca estará. Você que está aí dentro dessa Assembleia de Deus, dessa congregação, desses movimentos aí, Deus não está lá. O que você está fazendo lá dentro? Deus está dentro daquele que crê, aquele que confia nesta verdadeira palavra. Não na velha aliança, mas nas cartas paulinas. É o que está dentro deste livro. É o que você tem que crer. Bom, mas olhando para os milagres, Jesus começou a fazer grandes prodígios, sinais e maravilhas, a ponto de abalar toda Jerusalém, ficou abalado com os movimentos de Jesus.
Mas eu pergunto, milagre, como o título da mensagem é, creio em milagre. Qual foi o maior milagre que Jesus fez? Foi abrir olhos cegos, ressuscitar morto, dar vista a quem não tinha, limpar os leprosos, expulsar os espíritos malignos das pessoas, libertar as pessoas. Jesus andou sobre as águas, olha que milagre grande. Como um homem pode pisar sobre a água como fosse um chão firme e andar sobre as águas? Um grande milagre. Milagre. Pesquemos a noite toda, lá no 5 de Lucas, e a noite inteira não pegamos nada. Mas joga a sua rede à direita do barco. E eles obedeceram. E encheu-se de peixe que quase que o barco afundou. De tanto peixe, precisou pedir ajuda. Esses foram os milagres. Mas o maior milagre que Jesus fez, entre todos os milagres, foi a sua morte na cruz. Porque ali ele trouxe, resgatou, tirou, acabou uma vez por toda todo o pecado do mundo. Porque o pecado, ele começou aonde? O pecado começou em Adão. Sim, 5:12 de Romanos. O pecado começou em Adão. Mas no versículo 13 diz que o pecado não foi levado em conta. Porque a lei não tinha entrado em vigor. Quer dizer, que então não era um pecado. Porque Deus não disse para Adão, o dia que você comer dessa fruta, você vai pecar. Ele diz, você vai morrer. Então, o pecado, na verdade, entrou 2.600 anos depois de Adão, que foi a lei. Então, a lei, morrendo a lei, morreu também o pecado. E o apóstolo Paulo disse, no capítulo 7, ele diz assim, se não existisse a lei, eu não tinha pecado. Eu peco por causa da lei. Então, meu irmão, seguindo ainda sobre os milagres. Então, Jesus fez esses grandes milagres, morrendo na cruz para tirar. Ele tirou, não existe. Hoje, se alguém fala que você tem pecado, você pode dar risada na cara dele. Você pode falar assim, mas escuta, eu estou vivendo 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, pecado existiu há 2.000 anos atrás, 2.000 anos para cá, não existe mais pecado. Pecado e outra, para nós nunca existiu, nunca, sabe o que é a palavra nunca? A palavra perpétua, nunca existiu, não existe e nunca existirá. Pronto, acabou. Porque nós não somos judeus. O pecado só veio para aquele povo que tinha lei. Aquele povo que tinha um compromisso com Deus. Aquele povo que tinha um compromisso com Deus era um povo que eles tinham que, como se diz, andar dentro dos caminhos de Deus. Então, o pecado só foi para aquele povo. Mas os milagres, depois que Jesus se foi, que ele fez os milagres, mas ele enviou, ainda em vida, ele enviou no capítulo 10, versículo 5, ele enviou os apóstolos, ide, limpai os leprosos, curais aquelas pessoas paralíticas, e até ressuscitar os mortos, de graça receba e de graça dai. Lá no capítulo 10, eles foram. Eu vos envio, versículo 16 do 10 de Mateus, como ovelha no meio dos lobos. Então ali os discípulos saíram a fazer, lá em Lucas, capítulo 10, Jesus manda 72 discípulos. Aqui foi 12 apóstolos. Apóstolo faz parte do apostolado de Cristo, que simbolizava as 12 tribos de Israel. Mas discípulo significa seguidores. 72 discípulos Jesus enviou. E eles voltaram todo alegre, contente das maravilhas que Deus estava fazendo por intermédio dele. Depois nós olhamos que depois da ida de Jesus ao céu, continuou Pedro. Quantas maravilhas não fez o apóstolo Pedro? Quantas maravilhas não fez o apóstolo Paulo? Ouro e prata não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou.
lá na porta da chamada Formosa, no capítulo 3 de Atos. Dá-me uma esmola, não tem ouro no prato, mas o que eu tenho, que ele tinha? Ele tinha algo muito mais importante do que ouro, do que qualquer outra coisa. E ele deu aquele paralítico, o paralítico deu um pulo e ficou de pé. O povo acreditava tanto nas maravilhas que Deus estava fazendo por meio dos apóstolos, que revolucionou novamente Jerusalém. Mas esse Jesus já morreu, já foi sepultado, e agora esse povo continua fazendo isso? Continua, porque o Espírito Santo tinha descido. O Espírito Santo tinha vindo sobre aquele povo. E o Espírito Santo estava operando por intermédio do próprio Deus. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo veio para encorajar aquele povo, para dar ânimo àquele povo, para trazer àquele povo mais e mais santidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 14 de Atos, olhando um paralítico, um coxo que estava de nascença, Paulo pregava, ele olhava para Paulo, Paulo disse, levanta-te e põe de pé. O homem deu um pulo e ficou de pé. Pedro chega na casa de Enéia, 8 anos, Enéia estava de cama. Pedro disse, Enéia, Jesus Cristo da saúde, o homem saltou da cama. Pedro chega na casa de Doca tinha morrido, Doca estava no 2º andar. As mulheres todas chorando, mostrando as roupas, as túnicas que ela fazia. Pedro mandou que todos saíssem da sala. Foi lá, orou e chamou ela por nome. Ela levantou-se, ela estava morta, ressuscitou. Paulo pregando, lá, parece que lá em Atos capítulo 20, versículo acho que 20, ele pregou, foi até uma certa hora da madrugada, e um jovem que estava sentado na janela caiu do 3º andar e morreu. Paulo desceu, debruçou sobre ele, orou, ele ressuscitou. Então, e lá no capítulo 19, versículo 11, pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus fazia maravilha, que até os lenços, tocar nas vestes de Paulo, os lenços, o povo chegava, pensa que Paulo levava um monte de lenço, como hoje tem esse monte de charlatão vendendo lenço, o povo chegava, punha o lenço, encostava em Paulo e levava na casa dele, chegava, tocava nos enfermos, o enfermo era curado. Pedro, o povo ficava olhando, que lado fica a sombra depende do lado que ficava a sombra, eles punham os costos, os aleijados, aquelas pessoas doentes, leprosas. Pedro passava, a sombra de Pedro tocava e aquele povo era curado. Então, por isso que eu creio em milagre, pelo milagre que está aqui dentro deste livro. Dentro deste livro aqui tem os milagres, e esse milagre é o que eu creio. Eu, por exemplo, eu não acredito em oração de homem nenhum. Chega aqui o maior orador do mundo, eu não acredito. Mas acredito no Espírito Santo, porque o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 8 e 26 de Romanos, ele diz, é o Espírito Santo que vos intercede, porque vocês não sabem nem orar, vocês não sabem nem pedir. Então eu peço e o Espírito Santo intercede. Deus, o irmão Nilson sabe orar, ele não sabe como pedir, mas ele compadece através do Espírito Santo. É o único intermediador que nós temos, é o Espírito Santo. Então, meu irmão, não crê nesses charlatões que hoje estão aí. Fulano orou por ciclano, ciclano andou. Fulano orou por ciclano, ciclano foi curado do câncer. Então, dali um dia, cadê fulano? Morreu. Morreu por quê? Não teve jeito não. O câncer dele alastrou. Amanhã foi curado. Tudo é blá, 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 meu irmão. Pare com essas coisas, com essas mentiras. Então não acredita nessas coisas. Eu falei pro irmão, é verdade que você orou lá numa cidade aqui perto do Paraná, por uma muda e ela passou a falar? Eu tinha muita amizade com ele. Eu falei para ele, é verdade? Ele falou, orar eu orei. Agora se ela falou, não sei, eu sei que falava, ninguém entendia nada. Então isso daí tá cheio. Meu irmão, fique com esta palavra. Que Deus conceda graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos. Continua divulgando essa mensagem. Bye, bye.